Se você entender o processo de compras do seu cliente, com toda certeza você vai vender mais. Olá, seja bem-vindo à Conversa Prática. Eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu vou explicar para você de forma básica como funciona o processo de compras de máquinas, componentes, equipamentos industriais e serviços técnicos. Quando se fala em vendas, muito se fala sobre técnicas de vendas, técnicas de fechamento, gatilhos mentais, mas pouco se explica de como efetivamente ocorre um processo de compras dentro de uma indústria. A falta desse entendimento e às vezes até o uso exagerado dessas técnicas todas acaba mais atrapalhando o processo de vendas do que ajudando. A produção desse vídeo, ou seja, falar sobre compras, está ancorada em mais de 10 anos de experiência que eu tenho, já trabalhando com indústrias de diferentes segmentos e vendendo diversos equipamentos industriais. Em uma indústria, existem basicamente 3 tipos de perfis profissionais que são fundamentais no processo de compras. O primeiro deles são os formadores de opinião. Os formadores de opinião nada mais são do que os profissionais que vão acabar lidando de forma direta ou indireta com aquilo que você vende. Então, se você vende uma máquina para produção, possivelmente os operadores das máquinas, o gestor de produção, estarão ligados diretamente ao uso do seu equipamento, daquele equipamento que você vende. Esses, então, são os formadores de opinião. A segunda figura mega importante dentro de um processo de compras são os decisores. Os decisores, na sua maioria, acabam sendo os diretores da empresa, os gerentes, os sócios, as pessoas do board, do conselho, por exemplo, que definem a estratégia da empresa e, consequentemente, onde será alocado de forma direta ou indireta os recursos e o dinheiro da empresa. E o terceiro perfil são efetivamente os compradores. De forma genérica, são as pessoas que acabam negociando os processos de compra, fazem as cotações, fazem contato direto com os fornecedores e, por fim, emitem os pedidos de compra. Compradores, não fiquem brabos se eu resumir demais a função de vocês, mas é mais para deixar os 3 papéis dentro da indústria. Em indústrias menores, pode até ser que uma pessoa execute 2 ou 3 papéis. Muitas vezes você vai acessar, por exemplo, o dono da empresa e ele mesmo já tem uma atuação direta no produto que você vai utilizar e também é o próprio comprador. Já se você vai acessar uma indústria maior, uma empresa maior, na maioria das vezes, para cada papel desse, pode ser até que tenha mais de uma pessoa. Às vezes você vai falar com 2 pessoas na produção ou com 2 pessoas que vão utilizar diretamente o seu produto, tem mais de um comprador ou ainda mais de um sócio, mais de um decisor no processo de compras. Sabendo que existem esses 3 perfis, é muito importante que o vendedor, a pessoa que vai dar o atendimento à empresa, ela possa entender as dores de cada um desse perfil. Por quê? Porque entender as dores de cada um deles é basicamente customizar o seu discurso no momento que você estiver falando com cada um dos papéis. Isso não significa que você vai falar com os 3 papéis dentro de um processo de venda, mas é muito importante que da pessoa que você estiver falando, você traga a dor dela primeiro. A dor de um formador de opinião vai estar ligada diretamente ao uso do produto, da máquina, do equipamento ou até da contratação do serviço que haverá para a empresa. Se ele é o usuário, o que ele quer nada mais é do que se incomodar menos, ter um pouco mais de conforto ou ainda melhorar as suas condições de trabalho do dia a dia. A dor de um decisor nada mais é do que ganhar mais dinheiro, produzir mais ou ter menos despesas. Já a dor de um comprador nada mais é do que administrar essas necessidades e esses desejos vindos da diretoria e também administrar as necessidades e desejos da equipe que são os formadores de opinião, respeitando o orçamento, o planejamento estratégico e principalmente o caixa. Tem um detalhe importante que faltou a respeito dos formadores de opinião, é que geralmente a especificação técnica daquilo que é necessário para a operação do dia a dia da fábrica parte deles. O comprador em si pega essa especificação técnica e faz o processo todo de compras, a verificação de fornecedores, mas você precisa estar totalmente alinhado, você que está vendendo, à necessidade lá da operação. Bom, o nome decisor basicamente já diz tudo, né? É a pessoa que efetivamente vai liberar o pagamento e, naturalmente, tanto o formador de opinião quanto o comprador acabam seguindo as diretrizes dessa pessoa. Como eu falei antes, é bem possível que você não consiga acessar a esses 3 perfis dentro de um processo comercial.
E por esse motivo, é fundamental que, no momento que você estiver falando com um formador de opinião, com um comprador ou até com um decisor, que você consiga primeiramente atender a dor dele, porque daí dessa forma você cria um processo de empatia e, consequentemente, que você também passe no seu discurso comercial o atendimento das dores dessas outras pessoas. Por quê? Porque como você não vai estar sempre com essas três pessoas, essas pessoas que você vai estar falando de forma direta, são elas que vão vender, presta atenção, são elas que vão vender aquilo que você está oferecendo para essas outras pessoas. Olha que louco! Esse é o segredo de um bom processo de compras que a maioria das pessoas não fala para você. Você, no momento que estiver falando com um comprador, aquele discurso que você está levando para ele, ele vai levar para um formador de opinião, ele vai levar para um diretor e, naturalmente, se você não conseguir customizar essa sua conversa para atender esses dois perfis, é bem possível que você não consiga gerar tanto engajamento assim com o seu cliente. Por esse motivo, o seu discurso precisa ser customizado e naturalmente atender de forma bem sutil a essas três dores. É por isso que não basta entender de técnicas de fechamento, gatilhos mentais, porque na maioria das vezes uma venda técnica ocorre num longo período de tempo e com muitos decisores. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve para receber os vídeos novos toda segunda-feira e toda quinta-feira às 19 horas e me segue, @eu_luizgarcia e @conversa prática no Instagram. A gente produz conteúdo diário por lá, a gente produz conteúdos diários por lá. Um abraço e até o próximo vídeo.